Graça e paz. Hoje, a reflexão está no Salmo 139. Davi estava pedindo a Deus que sondasse o coração dele. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondas e me conheces. Ou seja, o que acontece aqui, só Deus sabe, só Deus vê. Tem uma frase muito forte de um filósofo muito conhecido, chamado Sócrates. Ele diz assim: uma vida sem exame não vale a pena ser vivida. Davi, quando cometeu aqueles pecados terríveis, ele disse uma frase que ficou registrada, que nós temos que repetir todos os dias: Senhor, não afastes de mim o teu Espírito. Sabe quem nos sonda? É o Espírito Santo de Deus. E quando Sócrates, ele disse que uma vida sem exame não vale a pena ser vivida, ele estava no campo natural, mas que tem um fundo espiritual. Nós devemos sim todo dia nos examinar e devemos pedir que o Espírito Santo faça essa tarefa. É como se fosse um complemento daquilo que nós estamos vendo no natural. E hoje eu quero refletir com você o seguinte: como tem sido o seu interior? Como tem sido as suas angústias, as suas infelicidades, as suas decepções? Nós temos que nos sondar. Nós temos que pedir a Deus que o Espírito dele venha sobre nós e traga uma iluminação. Jó, quando ele estava naquele movimento dele de tentar provar sua inocência e os amigos dele estavam o acusando, ele disse: Senhor, mostra-nos o que fazer, porque envoltos em trevas nada podemos enxergar, nada podemos fazer. Para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro falou isso quando Jesus disse: olha, vocês querem me seguir? Se não, siga o caminho que vocês pretendem. E Pedro, então, baseado na iluminação que o próprio Espírito colocou dentro dele, ele disse: não tem outro caminho a seguir. A vida eterna está em ti, ó Mestre. E o que eu quero que você reflita hoje, juntamente comigo, é: nós temos nos sondado como está a nossa personalidade, o nosso caráter, que são expressões naturais, mas para revelar aquilo que está num plano espiritual, porque nós somos fruto de um meio espiritual. Se nós ligamos no céu, nós vamos atrair bens espirituais. Se nós ligamos no reino das trevas, nós vamos atrair escuridão para os nossos caminhos. E muitas vezes nós acordamos e nós não temos na nossa frente soluções para determinados problemas. E é nesse momento que nós temos que sondar nosso interior. Mas toda vez que nós vamos fazer uma avaliação de nós mesmos, nós vamos errar. Sabe por quê? Porque quem nos conhece é o Senhor. Davi, ele sabia muito bem que por mais que ele planejasse as guerras que ele ia fazer, por mais que ele buscasse estratégias militares, políticas, se não tivesse a Arca da Aliança ali para ir na frente, Davi perdia as guerras. E o salmista, ele escreve e diz: levanta-te, Senhor, tu e a arca da tua aliança. Porque a arca representava a presença do próprio Deus. E quando aquela presença ia à frente, o planejamento estratégico que eles faziam para conquistar cidades nas guerras dava certo. Mas quando eles não botavam, não colocavam o próprio Deus representado ali pela arca, eles perdiam as batalhas. E quando Moisés estava lá naquele grande aperto para vencer a guerra, ele já estava com a mão cansada, porque quando ele abaixava a mão, ele perdia a guerra. E ele precisou de ajuda para que as mãos dele ficassem levantadas e ele vencesse a guerra. E a reflexão de hoje é: muitas vezes o nosso interior aqui precisa de ajuda. Ajuda até de profissionais naturais, racionais, no mundo físico,
psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, nutrólogo. Mas se esses profissionais não buscarem a sabedoria lá do alto, o tempo é perdido. A cura não chega efetivamente, 100%. E hoje a reflexão é no Salmo 139. Senhor, Tu me conheces e me sondas. Sabe o meu levantar, sabe o meu sentar, sabe toda a minha caminhada. E Davi, ele tinha essa humildade no coração dele, ele tinha essa simplicidade de sempre estar ali adorando ao Senhor. Ele compunha salmos de todas as orações que ele fazia ao Senhor. E esses salmos hoje ficaram registrados para que nós viéssemos entender que todas as frustrações dos salmistas, todas as decepções, todos os seus pensamentos ficaram registrados ali. Nem sempre aqueles salmos escritos podem ser considerados como modelos, porque ali era a expressão do ser humano, cheio de falhas, cheio de tudo que precisa ser revisto pelo próprio Deus, sondado pelo Espírito de Deus. Mas Deus permitiu que ficassem registradas essas situações para mostrar como a nossa alma precisa do Espírito de Deus, como na nossa caminhada precisamos do Senhor. Na mesma maneira que Davi disse: Senhor, Tu és o meu pastor e nada me faltará. Tu me guias por veredas, a pastos verdejantes. Da mesma forma que Davi falou isso, num dado momento ele falou: Senhor, olha os meus inimigos, que o Senhor venha e arremessa esses inimigos contra o muro. Mas por que Davi falou isso? Davi falou porque estava registrado aqui dentro dele. Mas logo em seguida ele reconhecia que a alma dele abatida só ia encontrar repouso quando ele encontrasse com o próprio Deus. E todas as vezes em que ele encontrava com esse Deus, havia um refrigério na alma dele. E certamente esses momentos em que ele desejava que os inimigos dele fossem lançados no muro, ele reconhecia que se não fosse Deus, onde ele estaria? Ah, se não fosse o Senhor, o que diria Israel? Onde estaria Israel? E a reflexão de hoje é: Senhor, Tu me sondas e me conheces. E que cada um de nós, hoje, possa simplesmente fazer essa oração: Senhor, sonda-me e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. E quantas vezes nós julgamos o próximo, e quantas vezes nós apontamos a falha do outro, quando nós apenas estamos enxergando no outro aquilo que está aqui dentro de nós. O julgamento, se for um julgamento sem a justiça reta de Deus, ele é temerário. Então, a reflexão que eu tenho para mim hoje e para você: sonda-me, Senhor, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Não retire, Senhor, o Teu Espírito de mim. Me leva por veredas retas. Firma bem os meus passos, Senhor. Porque se eu não me rever, se eu não me sondar, quem poderá corrigir os meus passos? Senão o Teu Espírito dentro de mim. Mas é necessário reconhecer caminhos maus. E nós só reconhecemos quando nós temos a palavra de Deus aqui, impressa no nosso coração. Porque o nosso coração, ele é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o compreenderá? Disse Jeremias. Até a próxima. Sonda-me, Senhor. Conhece o meu coração. Graça e paz. Gestão da espiritualidade. Como vencer inimigos invisíveis. É um livro que o Senhor me ordenou a escrever. Aqui são descritas 8 armas poderosas em Deus que vão nos ajudar a vencer o dia a dia, principalmente as batalhas no campo da mente. Para adquirir a versão física,
entre na descrição desse vídeo. E se quiser a versão e-book, o link estará na descrição do vídeo, que vai redirecionar ao site do Amazon.